Esse aqui é da carta. É esse aqui não. Sim? Igreja evangélica. Igreja evangélica congregacional do Rio Branco. Testando o som. Igreja evangélica. Testando o som. Igreja evangélica congregacional do Rio Branco. Amém, irmãos? Eu cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui, mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando para adorá-lo e louvá-lo juntos, né? Que Deus se alegra quando nós nos reunimos para a adoração. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Marcos capítulo 10. Nós vamos estar lendo o versículo 51 e 52. Marcos capítulo 10, versículos 51 e 52. Hoje pela manhã nós tivemos aqui reunidos, a palavra que foi trazida aqui foi sobre a cura do cego de Jericó. Então é importante nós entendermos, né, o que esse versículo realmente expressa aos nossos corações. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 51 diz assim: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém, irmãos? O que nós hoje enfatizamos muito aqui na parte da manhã foi o que nós mais precisamos. Foi falado hoje pela manhã o que nós mais precisamos, né? O que nós mais precisamos é fé, irmãos. É fé, uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que transforma e uma fé que muda. Que nós possamos, através da palavra de Cristo, centralizá-lo realmente como um Deus suficiente em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades.
Nós abençoamos, Senhor, cada irmão, cada irmã, que o Senhor possa, Senhor, trazer uma realidade nova em nossas vidas, que possamos sair daqui nessa noite abençoados, curados, transformados, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nos conduza nesta noite, que neste culto de hoje nós possamos prestar uma adoração que agrada a Teu coração. Abençoe também, Senhor, essa equipe que se encontra aqui nessa noite, louvor, dá a eles perseverança, que a alegria do Senhor esteja no coração de cada um deles, que possamos juntos adorá-lo e servi-lo. E nós agradecemos por esse privilégio de podermos servir a Ti e adorar a Ti. Nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, juntamente com os adoradores do Senhor. Vamos louvar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força. Amém? Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Juntos, mais uma vez, essa oportunidade que o Senhor nos deu. Vamos louvar o nome da gente antigo, com toda a glória, e a nossa irmã do Senhor Natal, o Senhor Amém. Melhorou? Veio. Você não veio de manhã? Você não veio de manhã? O Santos me falou, sabe? Você tá. Yeah.
o pastor Carlos já me pediu. Vou passar para ele.
esperança, temos salvação, e tudo isso é toda a sua vontade, do seu amor. Você sabe que o Ricardo viajou. Sei, só no dia 14. Nós combinamos. Oi? É isso mesmo. Yeah.
vai sair. Estenda as mãos para cima. Deus tem cuidado da sua vida? Você tem essa consciência? Deus, te louvamos, engrandecemos o teu nome. Tu és o Deus, dono dos céus e da terra, de tudo o que neles é. Ó Deus amado, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, fica a nossa gratidão. A nossa dependência, ó Deus amado, fica declarada nesta noite. Nós precisamos do Senhor. Ó Deus amado, estende para a vida de cada um aqui nesta noite a tua graça, a tua bondade. Olha para os nossos projetos, sonhos, carências, necessidades, que são muitas, ó Deus, mas o Senhor é Deus de toda provisão. É aquele Deus que já traçou um caminho de bênção para cada um de nós. Queremos agir por fé, queremos agir por obediência e também, Senhor Deus, com compromisso com as coisas do Teu reino. Abençoa o Teu povo, ó Deus amado, os seus projetos familiares, pessoais. Abençoa também o projeto desta igreja local. Deus amado, nós te pedimos e também, ó Pai amado, declaramos diante de Ti, Senhor Deus, que nós precisamos da direção do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Deus, nós te pedimos neste momento que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, a vida de cada família aqui representada, em nome de Jesus. Nós temos como base de contribuição na igreja a consciência que tudo vem do Senhor. Nós temos base como consciência na igreja, que a igreja é obra de Deus, é uma missão que precisa ser cumprida e ela está espalhada em várias localidades, cada uma com as suas realidades, que a igreja também tem os seus compromissos sociais,
compromisso com missão, compromisso com manutenção. O texto diz assim, para nosso entendimento: toda boa dádiva, vou ler o versículo assim para você entender. Tiago escrevendo diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Não deixa nada desviar o seu entendimento, não se engane. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que temos, que somos, que vamos conquistar, é dádiva de Deus. Não se engane, é dádiva de Deus. Ah, pastor, se eu não trabalhar, quem te dá força para trabalhar? Quem abriu porta para você trabalhar? Quem te deu inteligência para você exercer uma função? É o Deus de toda boa dádiva. Neste momento, traga os seus dízimos, a sua oferta, com inteligência, com gratidão, com alegria no altar. Enquanto estivermos cantando esse corinho, faça isso em nome de Jesus. Eu diminui o passo para você ir, ué. Cadê a Girlane, bicho? Uai. Eu sou bonito.
Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, quero chamar aqui o pastor Carlos. Aleluia. Para a gente ter um tempo de oração, um momentinho de oração. Hoje é o segundo domingo do mês de janeiro, e nessa data, irmãos, a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil celebram, ou seja, instituiu já há alguns anos o dia de intercessão em favor da nossa denominação, em favor das igrejas congregacionais no Brasil. A congregacionalismo está no Brasil já vai para 171 anos já no Brasil, difundindo o Evangelho, pregando a palavra de Deus e buscando crescer nesse nosso país. E para que tudo isso aconteça, é necessário que nós estejamos intercedendo, orando pelas igrejas evangélicas congregacionais das quais nós fazemos parte. Nós somos congregacionais. Então nós vamos levantar uma intercessão nesse momento, dando também graças a Deus pelo congregacionalismo no Brasil. Nós somos pioneiros do Evangelho no Brasil. Então isso não vem meramente para trazer orgulho para nós, não, mas para a glória do nome do nosso Deus. E precisamos pedir que Deus continue usando os pastores, os oficiais, os missionários, evangelistas do congregacionalismo, para que o Evangelho continue sendo difundido em nossa nação. Então, nós vamos orar, nós vamos pedir que Deus tenha misericórdia das nossas igrejas, levantando, de fato, um avivamento, um despertamento entre nós, que de fato é necessário que haja um despertamento na vida da igreja. Então, nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento. Não me deixe orar sozinho. Levante a sua voz, fala com Deus, agradeça a Deus, mas peça que Ele continue abençoando as nossas igrejas congregacionais, incluindo a nossa igreja aqui do Rio Branco. Amém? Assentados como os irmãos estão, os irmãos já estavam em pé, permaneçam sentados, mas vamos orar juntos nessa oportunidade. Se você quiser levantar sua mão, levante, se não, levante a sua voz e fale com Deus neste minuto. Pai Celestial, nós queremos, ó Pai, nesta noite, te agradecer por estarmos aqui como igreja do Senhor. Estamos aqui, ó Pai, como povo teu, para, Deus, levantar o teu amor, levantar também, Pai, a nossa intercessão em favor, Pai, da aliança de igrejas congregacionais do Brasil. Que nós realmente, Pai, sejamos ou continuemos firmados nessa aliança de servir ao Senhor, nesse pacto de servir ao Senhor nessa nossa nação brasileira, Senhor. Queremos te louvar pela sustentação que o Senhor tem dado às nossas igrejas, pelos nossos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, enfim, Pai, por todo o corpo de oficial e de liderança das nossas igrejas aqui no Brasil, Senhor. Nós pedimos, Pai, que receba a nossa gratidão pelo fato, Pai, de sabermos que o Senhor mesmo tem sustentado os nossos missionários que estão no Brasil, que estão em outras terras, que estão em outras nações, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, manda o sustento espiritual, o sustento, Pai, emocional, o sustento financeiro para esses nossos obreiros, ó Pai. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que Tu abençoe, Pai, a direção da nossa denominação, desde o pastor Ismael, toda a diretoria, ó Deus, os campos missionários. Nós oramos, Pai, também pelas regiões administrativas, especialmente a nossa terceira região, Senhor. Cuida do Teu povo, Pai. Nós abençoamos, Pai, juntamente todas as igrejas congregacionais, a igreja congregacional do Rio Branco, Pai, dando graça, dando sabedoria, dando crescimento e dando alimento para servir ao Senhor. Nós, Pai, nos unimos, Pai, nesse clamor e nessa intercessão. É no nome de Jesus que oramos, a quem agradecemos pela Tua glória e honra. Amém. E graças a Deus. Vamos fazer amém? Amém. Deus abençoe.
Amém. Eu tenho isso, pastor. Eu tenho isso, orando, pessoa da família. E precisamos tanto disso na família. Que Deus nos direcione e dê perseverança. Que o nosso foco, eu falar muito, o nosso foco é em Jesus. E quando nós falamos, ele nos ouve. Depois, restaurando, abençoando a família, os filhos, casamento, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar pela família? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, te agradecemos pela oportunidade que temos de orar pela família. Pai, a família é a base da sociedade, a família é a base de tudo. A família, Pai, nasceu no teu coração, lá no Éden, quando o Senhor fez a mulher da costela da Adão. Pai, ali o Senhor formou o casal e o Senhor deu uma ordem para aquele casal, que eles fossem fecundos, que eles crescessem e multiplicassem. Oh Pai, e em cima disso está a educação, está o tratamento, está o respeito, está todas as bases da sociedade. Eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, guarda as famílias, em nome de Jesus. Quando que o nosso adversário se levanta contra as famílias, mas o Senhor é fiel e tem preservado a família. Que o Senhor possa abrir os olhos, Pai, de cada pessoa que se propõe a gerar um filho, a estarmos ali juntos, criando, educando, direcionando, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa dar compromisso aos pais para cuidar dos filhos, ó Pai, sabendo que essa família é a base da sociedade que nós vivemos. Ó Pai, quanto ruim é olhar para uma sociedade destruída, uma sociedade sem equilíbrio, sem respeito, sem educação. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda a valorizar essa família, essa estrutura que o Senhor colocou desde a fundação do mundo. Por isso, no nome de Jesus, eu abençoo, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, cada família aqui da igreja, cada família, Pai, do nosso bairro, cada família da nossa cidade, do nosso país, que o Senhor, Pai, possa mover em nome de Jesus em favor das nossas famílias, proteger, guardar para a glória do teu nome. Pai, desperta a igreja está orando, está cuidando das famílias. Pai, que nós possamos estar dispostos a pagar o preço pela família, como indivíduos que fazemos parte da família, nós possamos estar dispostos a pagar o preço, Pai, porque nós sabemos que não é fácil amarmos, temos a responsabilidade uns pelos outros, mas o Senhor é quem nos dá a graça. Por isso, no nome de Jesus, oh meu Deus, sustenta as famílias brasileiras, em nome de Jesus, e que a tua igreja, Pai, possa ser espelho. Ó Pai, que a tua igreja possa ser sal no meio da família, que a tua igreja possa ser luz no meio das famílias brasileiras, exemplos, Pai, para que as pessoas possam seguir, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos repreender toda a ação do inimigo contra as famílias, todo o plano, Pai, que está sendo forjado para destruir as famílias, que o Senhor possa trazer à luz, revelar e mostrar, ó Pai, que as pessoas fiquem atentas, para que nós não venhamos cair em ciladas, Pai, em nome de Jesus. Nós consagramos cada família ao Senhor, e já te agradecemos, Pai, por aqueles que têm perseverado em manter as suas famílias, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Quero convidar o pastor Sandro, que está na responsabilidade hoje, de trazer uma palavra edificadora para vocês. Amém? E meu coração levantado e diga assim: Senhor, quero ouvir a tua voz. Quando nós
queremos sair muito alegres, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é transformadora. Nós abençoamos a sua vida, seu ministério, sua família, seus sonhos e seus projetos, em nome de Jesus. Amém. Pede o retorno para cá lá e fecha aquela porta. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Deus é bom. O diabo nunca prestou. Sabemos disso. Eu imagino, eu tenho em mente que em dado momento da sua vida você já teve esse tipo de experiência. 2 pontos. Fala a Deus. Fala a Deus. Fala, porque eu preciso de uma direção, eu preciso saber o que fazer, eu preciso de uma resposta. Quem não passou por esse tipo de experiência? E aí, nesse momento, Deus se silencia, fica calado, não emite som, você não percebe, e aí você se movimenta de um lado para o outro, e aí vem ao seu coração logo um tipo de interpretação: eu tenho que me movimentar, eu tenho que movimentar, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, quando Deus se silencia, é constrangedor, é um caos. Mas todos nós, movidos por uma influência secular bem apurada, bem próxima, a gente vai se adaptando. Ele não falou, mas eu faço. Ele não disse, mas eu vou mexendo. Eu vou te levar num texto nessa noite, a um homem que, em determinada condição de opressão, ele faz um reconhecimento sensacional. Ele faz um reconhecimento maduro, ciente, sem espequinhar, sem buscar outro tipo de atividade que não fosse esse, descrito na palavra de Deus. Ele vai dizer para Deus assim: Deus, não se emudeça para comigo, não cala não. Deus, não fique em silêncio para que eu não seja contado como aqueles que descem a cova. Normalmente, regularmente, comumente. Deus, não deixe isso acontecer comigo não. Se o Senhor não falar, eu vou seguir um itinerário normal, um itinerário corriqueiro, diário. E aí eu vou te pedir para que, em nome de Jesus, eu possa te ajudar. Você abre a palavra do Senhor lá no Salmo 26. Perdão, 28. E mire comigo aí os dizeres de Davi. Vocês já oraram, intercederam por mim, me abençoaram. E para ganhar tempo eu vou ler o primeiro versículo, porque é um salmo de súplica e de ações de graças, dividido em assuntos diferentes. É uma observação que Davi faz, a sua necessidade diante de uma pressão, opressão. Vendo essa necessidade, o que ele consegue visualizar como algo necessário é: Deus precisa falar comigo. E aí ele vai falando com Deus a respeito dessa necessidade, sobre Deus ouvir a sua voz, pedindo socorro. Vai falando também para que Deus trate com o ímpio, porque ele está sofrendo uma opressão, uma pressão, uma perseguição. E aí, dentro dessa condição, nesse salmo, ele vai elogiar Deus. Ele vai falar com Deus: bendito seja o Senhor,
porque o Senhor, na sua benignidade, o Senhor ouve a minha voz. E aí a conclusão que se tem é essa: no Senhor eu fui socorrido, no Senhor eu fui auxiliado. Mas leia comigo o versículo de número 1, capítulo 28, Salmos. Diz assim: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. E aí ele começa: não sejas surdo para comigo, não fique em outras traduções, não fique em silêncio para comigo, para que não suceda, se calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Deus, fale conosco nessa noite, nos explique, Deus, nos ajude a entendermos qual que é a finalidade quando o Senhor fica em silêncio, quando a gente precisa tanto de uma palavra, de uma direção, não de uma palavra ao Pai ligada às ciências naturais, não uma palavra economicamente surtida, não uma palavra ao Pai onde alguém com autoridade diz é isso ou aquilo, mas uma palavra que venha do Senhor. Essa palavra ela é totalmente diferenciada, porque ela cria, ela sustenta, ela garante, ela impulsiona, ela tira, ela põe, ela protege. Essa palavra, ela é uma palavra do Senhor. Fale conosco, nos ajude, ó Pai, a passarmos os nossos testes quando o Senhor fica em silêncio. É um teste, Deus, que teste, mas nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Você já sabe historicamente que de Malaquias a Mateus existe um intervalo de 400 anos. Eu acho muito tempo, 400 anos. 400 anos sem Deus emitir um som específico. E esse som ele foi emitido de forma antecedente a Jesus por João Batista, que vai para o deserto pregar, anunciar que o reino está chegando, o arrependimento de pecados. E João Batista, ele é a pessoa usada após 400 anos de silêncio. É muito tempo. A gente verifica que homens, mulheres, até crianças, quando há um silêncio, essas pessoas tomam atitudes das mais variadas. Quando há um silêncio, essas atitudes às vezes são acertadas, mas a maioria das vezes elas são erradas na interpretação e consequentemente no procedimento. Quando Deus fica em silêncio, e se Ele ficar em silêncio, a gente tentando ouvir a voz, a qual a gente sabe que é a voz que nós precisamos, quando Ele fica em silêncio, nós já começamos a interpretar pensando: Deus se esqueceu de mim. Eu já dei alguns aconselhamentos a algumas pessoas que, por muito tempo, não ouvindo a voz de Deus, não percebendo, não discernindo a voz de Deus, estavam indo para essa conclusão: Deus esqueceu de mim. E eu, como pastor, não esqueceu. É impossível que Deus esqueça de você. Não, pastor, não é, porque Deus não fala comigo, Deus não me diz, eu não entendo. Se está dizendo alguma coisa, achar que Deus esqueceu de você. Davi também veio nesse processo
porque Davi usa lá no Salmo 119, versículo 49, ele se utiliza desse tipo de experiência para dizer: lembra-te da tua promessa que fizeste ao teu servo, como se Deus pudesse esquecer alguma coisa. Davi disse isso sem pensar na impossibilidade de acontecer. Deus não esquece. As circunstâncias a gente entende, a gente vai vivendo e historicamente compreendendo os movimentos das pessoas, os caminhos que as pessoas vão tomando, e a gente vai entendendo que as circunstâncias vindo, o tempo passando, Deus, se Ele fica em silêncio, automaticamente o tipo de interpretação que nós temos é esse, é essa: Deus esqueceu de mim. Interpretação errada. O silêncio de Deus vai, durante o tempo, as circunstâncias adversas, durante essa condição que vamos acumulando, querendo entender, interpretar, o silêncio de Deus vai nos dando, parece, uma falta de discernimento à sua voz. E aí a gente começa a se movimentar. A gente começa, de alguma maneira, a procurar um caminho, e quando Deus fica em silêncio, parece que a gente vai atirando para um lado, não deu certo, atira para o outro, não deu certo, faz outra coisa, não deu certo, aquela esperança de que fazendo alguma coisa vai dar certo. Então a gente começa, no silêncio de Deus, a buscar qualquer direção. Atitudes, até mesmo dependendo do tempo, do silêncio que Deus vai tratando você, esse tipo de experiência que Deus nos leva, essas atitudes, elas começam até a ficarem desesperadas. E esse silêncio de Deus, ele é constrangedor. E quando eu vou para a Bíblia para entender isso, eu entendo isso muito bem. Em dado momento, Deus, ele resolveu ficar em silêncio com o rei Saul. E foi justamente no momento que o rei Saul estava precisando da fala, da voz, da presença de Deus. E o rei Saul, no silêncio de Deus, ele resolve consultar uma necromante, os mortos, dá um tiro. Olhando para a Bíblia, pensando ainda no silêncio que Deus exerce nessa relação que eu tenho para com Ele em dados momentos, eu vejo Sara, no silêncio de Deus, resolve entregar o seu marido a outra mulher e vice-versa, e isso dá uma demonstração tremenda de uma impaciência, porque o silêncio de Deus parece nos impacientar. Ai meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Ainda olhando para a Bíblia, eu vejo uma nação inteira em conjunto, uma nação inteira que, passando por um determinado silêncio de Deus durante 40 dias, pois Moisés havia subido ao monte. Lá no pé do monte, começaram a dizer: Moisés não volta, Deus não fala, nada acontece, cadê a voz de Deus? Então eles começam a fazer um bezerro de ouro no pé do monte, uma substituição. Silêncio de Deus. Jesus entra no sinédrio e começa a ser indagado. Só que nessa indagação, Jesus se posiciona dentro de um silêncio e as pessoas começam a perguntar a Jesus, e Jesus não responde, e as pessoas cospem em Cristo, as pessoas dão tapas no rosto de Jesus, as pessoas insultam Jesus dentro de uma diversidade de ofensas, e o silêncio
sacrifício de Jesus está ali. E aí começa nesse silêncio pessoas interpretarem mal, julgarem mal, porque ali estava o Deus encarnado. E por causa do silêncio, houve má interpretação. Então o silêncio de Deus, ele tem um desafio, porque eu não posso dar tiro para todos os lados, como Saul. O silêncio de Deus, ele tem um desafio, porque eu não posso entregar uma coisa que Deus me deu de qualquer maneira a alguém. O silêncio de Deus tem um desafio, porque nesse silêncio eu não posso fazer substituição, formatar um bezerro de ouro, de maneira alguma. O silêncio de Deus tem esse desafio, porque nessa condição de perguntar, Deus é, Deus não é, como vai ser, ajuda-me, e Deus em silêncio, eu começar a interpretar mal e dizer, não, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus esqueceu de mim, Deus não tem um plano comigo, não! Aguenta a mão, o silêncio de Deus faz parte dessa relação de você para com Ele, dele para com você. Você vai compreender essa noite que o silêncio de Deus é um teste para você. E eu quero te ajudar, em nome de Jesus, a passar nesses testes. O silêncio de Deus, como eu disse aqui, ele motiva as pessoas a vários tipos de comportamentos. Esqueceu, substitui, outra direção, interpreta mal. Mas o silêncio de Deus dentro da igreja, dentro da convivência dos irmãos com Deus, levam as pessoas, os irmãos, a se acomodarem em uma religião. E a religião dentro da igreja, e ela está dentro da igreja, a religião, ela não se importa com a fala de Deus, a religião não se importa com a voz de Deus. Por quê, pastor? Por que a religião não se importa com a fala, com a voz de Deus? Porque a religião tem o seu sistema, a religião tem a sua tradição, a sua liturgia. E quando eu pego Malaquias ao livro de Mateus, a gente observa nitidamente que foi justamente nesse inteirinho que os fariseus foram formados. Deus não fala, a gente tem que ver o que vai fazer. Deus não fala, a gente tem que criar um sistema. Deus não fala, temos que ter um ritual para ter uma base de fé. A religião, ela tem essa característica. O ritual, a tradição, não se importam muito com a voz de Deus. Em Israel, lá no Velho Testamento, o culto estava funcionando em condição ápice, o altar estava ativo, mas Malaquias, ele vai falar ao povo: vocês fazem tudo isso sem entusiasmo, sem reverência, sem senso de discernimento. O silêncio de Deus, ele na realidade imperava e estava imperando dentro das atividades culticas lá, ligadas às práticas no Antigo Testamento, e Deus caladão. E o culto normal, isso já assusta um pouco, né? Também a mim. Deus, quando eu vou exercer as minhas atividades eclesiásticas, quando eu vou dar um aconselhamento, pregar, quando eu vou fazer alguma coisa dentro da igreja, Deus tem que ter a sua voz. Porque se eu for à base da tradição, eu sei fazer. Porque se for a base de um ritual, o ritual ensina as pessoas a fazerem. Então vai ensaiar e não ora,
Vai pregar e não ora? Você que está dentro do seu departamento, vai realizar uma atividade dentro da igreja e não ora, e não fala com Deus, e não sabe discernir ali a voz de Deus? Deus, tenha misericórdia de nós, precisamos da sua voz. O silêncio de Deus. Lá no Velho Testamento, a lei, ela era conhecida, mas havia um descaso em relação a ela. A religião não deixava com que a voz de Deus fosse penetrada. O homem faz isso, temos habilidade para isso, termos movimentos sociais, movimentos os quais, na realidade, a gente vê o exemplo disto lá atrás. Isso é histórico, comprovado. Roma se movimentava socialmente, assumiu o controle das nações, dava a Israel governadores estrangeiros, impostos eram cobrados, impostos pesados eram pagos, ocupações militares aconteciam, ocupações rígidas, autoritárias, e Israel com a sua religião: vamos cultuar, vamos sacrificar, vamos orar. Meu Deus, aonde está a sua voz aí? A gente tem facilidade em se adaptar. Deus não fala, então eu vou me adaptando, eu vou me reorganizando, eu vou, na realidade, dando à minha fé uma condição de consolo. Oh Deus! E lá atrás, Deus ensinando para as pessoas, na crise, era necessário ouvir a voz de Deus. Não mudou, não vai mudar. Na crise, é e será necessário ouvir a voz de Deus. E na opressão, mesma coisa, não mudou nada. A opressão geralmente precisa de uma direção, porque se oprime aqui, o que eu faço? Para onde eu vou? Não mudou nada. A voz de Deus, ela é necessária. E quando há fraqueza, desvio, e quando há indiferença, também não mudou nada. A voz de Deus, ela é necessária da mesma forma, do mesmo jeito. Então, na crise, na opressão, no desvio, na fraqueza, a voz de Deus, ela é necessária. É necessário que Deus fale, é necessário que Deus aponte, é necessário que Deus diga o que é necessário que Deus mande a sua voz para arrumar. A voz de Deus, ela é necessária, mas ele se mantém em silêncio. E aí? Ai, meu Deus! O silêncio de Deus deixa de causar estranhamento às vezes, porque a gente vai acostumando. Ele não falou, mas eu estou na igreja. Ele não falou, vamos embora, vamos caminhar. O silêncio de Deus deixa de causar estranhamento e se torna normal. Como normal, irmãos? Um Deus dessa dimensão, com essa proporção, com essa grandeza, não falar com você, e você, dentro dessa condição, começa a achar: não, isso é normal, é assim mesmo. Não é normal. A gente vai se readaptando, e nessa condição de achar normal, alterando profundamente o nosso relacionamento com Deus. Se Deus não falar, não tem problema, é só eu caminhar. Se Deus não falar, não tem problema, é só eu pensar. Se Deus não falar, não tem problema, eu continuo, eu ando pelo amor de Deus. O céu em silêncio deve ser a sua maior preocupação. Você não ouvindo a voz de Deus,
deve ser a sua maior perturbação. O povo sabe que não pode viver sem Deus, a gente sabe disso, você sabe disso, eu sei disso, sabemos disso, mas a gente vai aprendendo a conviver com Ele sem que Ele fale, sem que Ele diga, sem que Ele expresse. Meu Deus, isso é religião, eu não posso entrar nesse caminho. Se no culto, esses dos quais você tem vindo há tanto tempo, veio 2025 sempre ou de forma costumeira, se no culto que você está vindo, Deus não está falando com você, peça ajuda, peça misericórdia, peça a Deus para mudar esse cenário, porque você não está aproveitando o caminho, a verdade e a vida. Deus me ajuda. Pastor, estou entendendo. A Bíblia vai me dizer que a voz de Deus, ela é mais desejável do que o ouro e ouro depurado. Ela é melhor, mais gostosa do que o destilar dos favos. Eu preciso. E agora, Deus, eu preciso conversar com o Senhor. Eu preciso perguntar para o Senhor: por que o Senhor faz isso? Por que eu tenho esse tipo de experiência? Por que eu te pergunto e o Senhor não responde? Diante dessa dificuldade que eu passei, que estou passando, por que o Senhor não disse para mim, pelo menos: ei, estou aqui? Mas por que o Senhor manteve um silêncio e mantém? Por que o Senhor silenciou e ainda continua silenciando? Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas a gente tem que entender isso. O silêncio de Deus são testes, desde o Éden. E quando a gente vai entendendo que são testes, a gente vai se preparando para passar nos testes. Porque Deus não se silencia sem propósito, tá? Deus não fica calado em relação à sua vida sem um propósito a ser alcançado. Pelo contrário, Deus é um Deus proposital. E dentre vários testes que o silêncio de Deus apresenta, eu quero comungar com você 3 testes. Primeiro teste: quando Deus silencia, o que Deus quer com isso? Quando Deus fica calado, o que Ele quer provocar com isso? Quando Deus fica em silêncio, observando as Escrituras em Lucas 18, capítulo de 1 a 8, eu começo a verificar que havia ali um silêncio entre um juiz que ignorava uma causa, aparentemente, e uma viúva que solicitava uma ajuda. Pegou? O silêncio de Deus tem essa característica de provocar você, para que você veja o seu nível de interesse. Tem gente que, se Deus se silenciar logo, silenciou, deixa para lá, deixa eu fazer uma coisa aqui, outra ali, eu estou assim com saúde mesmo, eu estou nessa condição, vou fazer, não! Se Deus se silenciar, se Ele não está te falando, isso é prova do primeiro teste, é uma provocação. Me busque, estou calado com você, há tanto tempo não falo com você. Isso deve te incomodar, isso tem que te incomodar. Quando você não ouve a minha voz, você precisa ficar incomodado. E nessa consciência eu vou me preparando para passar no primeiro teste. Claro, Deus, o Senhor não está falando, então eu tenho que te buscar. É lógico, eu não estou conseguindo discernir a sua voz, então eu preciso te buscar. O silêncio de Deus tem esse primeiro teste, a sua insistência.
Isso tem valia. É ali no silêncio de Deus que você fala com o Senhor. Julga a minha causa, e Ele calado. Olha para mim, e Ele calado. Mas você insiste. Sempre vai ser uma demonstração de interesse quando alguém insiste. Sempre. Não é assim? Claro que é. Quando você insiste, é uma demonstração que você tem interesse. Se eu não insisto, logo eu começo a perceber, não é interessante para mim. Por isso, insista quando Deus ficar em silêncio com você. O segundo teste, e eu só posso, pelo horário, trabalhar 3, é o teste da espera. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele com características infinitas, o Deus inerrante, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, o Deus Todo-Poderoso olhando para você em silêncio, e você lá, no teste da espera. Fala, Deus, espera. E é incômodo, sim, é constrangedor, é uma luta, e é uma luta que nos fere, que nos marca, porque esperar diante de um tempo que passa, e que passa, e que passa, que vem dias, e que vem meses, e até anos, meu Deus, e Deus em silêncio. A ideia de Deus fazer você esperar é uma ideia totalmente bíblica. Diante do seu silêncio, as circunstâncias são adversas, e aí diz respeito à pressão, à opressão, à crise, e você precisando de um ajuste, de uma arrumação na vida, de um salto, de um pular para o outro nível, e tudo isso acumulado dentro de uma condição que você tem que esperar, e Deus em silêncio. Que provocação é essa, Deus? O que o Senhor quer tirar de mim? Por falta de espera. Como eu disse aqui, Sara deu a concubina para o marido. Por falta de espera, como eu disse aqui, Saul sacrificou sem ter autorização do ofício. Por falta de espera, por falta de oportunidade dada a Cristo, perguntaram, insultaram, cuspiram, bateram, sem que Cristo pudesse pronunciar. Isso faz parte do relacionamento de Deus com você. O Todo-Poderoso em silêncio, dizendo para você, espera. E você, Deus, dói, espera. O tempo passa, e o tempo passando dói. Deus dizendo para você, espera. A circunstância adversa que dói, que machuca, e Deus dizendo para você, espere. Tudo isso em silêncio. Ah, Deus, ajuda-me. Outro teste é quando Deus liberar uma palavra para você, te der uma promessa, e em dado momento da sua vida você ficar satisfeito ou satisfeita. Deus falou comigo, Deus falou. E logo em seguida a fala de Deus ter um percurso de silêncio. Deus falou, mas não está falando mais. Ai, Deus, misericórdia. Quando eu vou vendo em Lucas 2, 25 a 35, Simeão, Deus disse para ele algo nobre, algo sublime. Deus falou com ele assim: olha, você não vai morrer antes que você veja o Cristo, o Salvador do mundo. E ficou em silêncio. E o teste de Simeão é o meu teste, é o seu teste, porque eu sei que tem gente nessa igreja que tem promessa de Deus. E o teste vem porque Deus deu a promessa
e às vezes não reconfirma essa promessa, às vezes não usa mais ninguém para falar dessa promessa, já falou dessa promessa e Deus silencia. Simeão, quando Deus disse isso para ele: você não morre antes de ver o Todo-Poderoso. Ele foi guardando a promessa, até que a promessa pudesse se cumprir. E o silêncio de Deus tem essa característica como teste também. Já te disse, não vou te falar mais. Já fui detalhado com você. Já me expressei a você. Você sabe o que eu quero de você. Guarde, ande. E o silêncio impera. A gente, pensando ainda sobre testes, deixa eu acrescentar mais um. O terceiro, ou melhor, quarto teste, é quando Deus dá a bênção. Irmãos, quando Deus dá a bênção, logo em seguida, parece que Ele silencia. Eu acho que eu não estou com ela aqui. Deus cura e fica calado. Deus abre as portas e fica calado. Amanhã eu vou vir. Deus levanta e fica calado. Deus resolve e fica calado. Deus, o Senhor me abençoou e está calado? E você vai estar aqui? Sim. Deus abençoou o rei Ezequias e diz o texto: o abençoou muitíssimo. Deus o abençoou e logo em seguida ficou em silêncio. E quando Deus ficou em silêncio, essa bênção que Deus deu a ele, logo a voz de Deus pós-bênção para Ezequias não fez muito sentido, não teve muito significado, e ele começou a fazer o que queria. Ele começou a exercitar a bênção dentro da sua administração comum, corriqueira, aquela administração humana, e Deus em silêncio. Eu vou ver o horário que vai terminar. Quando Deus te abençoar, quando Deus der a você o que você pede, corra atrás da voz de Deus de novo. De novo, por quê? Porque eu sei que você correu atrás da voz de Deus para Ele te abençoar, te abençoando. Continue insistindo. Deus fala, Deus não para de falar. O que eu vou fazer? Quando eu vou em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 8, eu vejo um exemplo disso. A mulher, ela estava desesperada, totalmente envolvida em uma situação de um beco sem saída. O credor estava lá, os filhos estavam sendo vendidos de forma legalizada, podia. E ela, dentro de uma súplica, vai diante do profeta. O plano que você vê lá no texto não é plano da viúva, é plano de Deus. Vai lá na sua vizinhança, pega lá vasilhames emprestados, vazios, entra para a sua casa, fecha a porta, sinal de privacidade, e lá dentro veja o milagre, você e a sua família, sem externar. E Deus vai enchendo cada vasilhame com óleo caro, e todos os vasilhames foram cheios. Feito dessa forma, dessa maneira, essa mulher, dada a bênção à sua vida, ela poderia logo abrir a porta, correr atrás do credor e dizer: toma o que é seu, agora eu vou ser comerciante, ou então fazer alguma outra coisa. Mas não! Ela continua querendo ouvir a voz de Deus. Depois da bênção, ela corre lá diante do profeta e diz assim: e aí? O que eu faço? É o profeta que orienta, a voz de Deus quem orienta. Vai dizer para ela assim: paga o seu credor, você e seus filhos vivam do resto.
Voz de Deus, ela é importante antes, durante e depois, e aí a gente precisa entender isso, e eu quero ir para uma fase de conclusão para te ajudar. Se Deus está em silêncio com você, saiba, Ele não te esqueceu. É impossível Deus te esquecer. Se Deus está em silêncio com você, Ele tem um plano nisso, Ele tem um propósito nisso. Ele está te provocando como? Te provocando a buscá-lo. Ele está te provocando como? Te provocando a criar maturidade para esperar nele, para confiar nele. Não tenha medo do silêncio de Deus, mas não se acomode a esse silêncio. Se Ele não fala, se preocupa, insista. Não mude de direção, porque Deus está em silêncio com você. Não se impaciente, porque Deus está em silêncio com você. Não faça substituições. Deus não falou, eu faço outra coisa. Não interprete mal de maneira alguma. Não se adapte ao silêncio dentro daquilo que a religião propõe, dentro da igreja. Então se é assim, eu vou fazer alguma coisa, isso é algo costumeiro, tradicional, eu vou criar um ritual, entrar dentro da igreja, dentro de uma certa atividade apenas, sem ouvir a voz de Deus. Não faça isso. Deus ensina o povo a respeito da sua voz. Está com crise, a crise chegou, o que resolve é a liberação da minha voz. Está com opressão, a opressão está batendo na porta, o que resolve é a minha voz que direciona. Está fraco, desviado, não está conseguindo perceber nada, está em condições realmente de desistência. O que dá uma solução aí, e a isso aí é a voz de Deus que consegue arrumar todas as situações. Passe no teste, entenda isso, amadureça. Veja na Bíblia, o Deus que provoca insistência em todos nós, o Deus que fica em silêncio, como se, em outras palavras, mesmo em silêncio, pudesse te dizer: me busque, tenha paixão por minha voz, não fique assim, não fique indiferente, insista. E Deus em silêncio é esse tipo de propósito que me faz de fato entender que o silêncio dele é proposital. Quando Ele me der uma palavra, quando Ele te der uma palavra, e logo em seguida a essa palavra, Deus ficar em silêncio, o que o Senhor quer com isso? Deus me ensinando: espere, não falei, mas já te disse, guarda o que eu te disse, Simeão, você não vai morrer antes que toda a minha palavra liberada para você seja cumprida. O silêncio de Deus, ainda que Ele me abençoe e abra as portas, não acabou. A voz de Deus, ela é necessária, não acabou. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus abriu a porta em qualquer área, sentimental, profissional, no lar, nas finanças, qualquer área, física, emocional. Deus, o Senhor abriu as portas. Existe uma necessidade da continuidade da sua voz. Senhor, quando o Senhor me abençoar, não me deixe deixar de procurar a sua voz. Me ajuda, Senhor. Insistir, esperar, guardar até que Ele venha e por sua fala cumpra tudo aquilo que Ele diz. E Ele vai dizer, tudo aquilo que Ele diz vai aparecer, e aquilo que Ele diz lhe servirá de experiência. Insista. Eu preciso orar por você. Quero que você fique de pé e venha comigo em uma oração, para que a gente fale com Deus. Escuta o que eu vou interceder por você, interceda comigo. Tem gente aqui precisando ouvir a voz de Deus.
E vamos falar com Deus da seguinte maneira, em oração, baseado nessa palavra de Davi: não se mudeças para comigo, Deus. Não fique em silêncio para com teu servo, para que eu não seja contado como aqueles que descem a cova. Fala comigo, Deus. Preciso da sua direção. Vamos orar, falar com Deus. Deus, o seu silêncio, ele é proposital. Quando o Senhor fica em silêncio, não significa que o Senhor parou, o Senhor continua os trabalhos. Deus, quando o Senhor fica em silêncio, eu sei que sou motivado a pensar várias coisas, ir para várias direções. Eu quero agir, eu quero manifestar, eu preciso cometer uma ação. Deus, me segura. A sua voz é quem dá garantia, Senhor, e não outra coisa. Porque eu não quero correr o risco, ó Pai, de ter o Senhor em estado de silêncio para comigo, buscar outra direção. Deus, não deixe o teu povo no silêncio proposital que o Senhor tem, o teu povo buscar outra direção. Ajuda esse irmão, essa irmã, mesmo no silêncio do Senhor, insistir, pedir a bênção, procurar a sua voz. Deus, não deixe o seu silêncio para conosco possa nos impacientar, nos causar impaciência tamanha que a gente fique indiferente na igreja, que a gente fique, ó Pai, indiferente com a vida. Deus, isso não. Nos ajude, ó Pai, a termos uma firmeza. Ele me disse, vai cumprir. Ele falou, vai aparecer. O Senhor é poderoso para cumprir tudo aquilo que o Senhor disse. Deus, nos ajude como povo congregacional aqui, termos essas experiências, quando o Senhor ficar em silêncio, ó Pai, que a gente tenha firmeza de Simeão, essa condição de estar na sua presença. Ah, Deus, não nos deixe criarmos uma adaptação, uma adaptação religiosa. Sabemos fazer os cultos de forma tradicional, de forma, ó Pai, litúrgica, ritual. Não é só isso, precisamos de vida, e vida diz respeito à sua voz, à sua palavra, aquilo que anima, aquilo que vivifica. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos vivifique com a sua voz, em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a passarmos esses testes, o teste, ó Pai, do interesse, que seja um interesse constante, genuíno. Quando o Senhor ficar, ó Pai, em silêncio, que sejamos, ó Pai, determinados como Jacó: eu não vou te largar, eu não vou te deixar, eu de maneira alguma abrirei mão do Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo, enquanto o Senhor não abrir a boca, enquanto o Senhor não falar algo que diz respeito a toda a minha situação. E eu estou aqui falando com o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem boca e fala, eu sei que o Senhor é o Deus que de fato se movimenta, e por isso, Deus, eu sei de tudo isso, e aqui eu vou ficar até que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Deus. Senhor, me deixe passar nesses testes, o teste da espera, e eu sei que eu posso me embasar em certas argumentações lógicas, mas o tempo que passa, e passam meses, e passam anos, e nada acontece, Deus, e as circunstâncias difíceis, a porta não abre, eu não consigo transpor, tudo isso, ó Deus, pode me servir de base, de argumentação para com o Senhor, mas a voz do Senhor precisa ser dita. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos ajude a sermos pessoas que tenhamos capacidade de esperar no Senhor, não de esperar no político, não de esperar na economia, não de esperar na capacidade intelectual, não de esperar no recurso financeiro, não de esperar na saúde, mas em esperar a respeito da sua voz. Ajuda-nos, ó Deus. A sua voz quebra os cedros, a sua voz, ó Pai, ela é diretiva, a sua voz, ó Deus, ela arruma as questões. Por isso, Deus, é inadmissível que a igreja
igreja viva, que a igreja, ó Deus, espere andar sem a sua voz. Ajuda-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a passarmos desses testes, para que a gente experimente a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, segundo o seu propósito. Deus, fale conosco, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fale com você, te ajude. Deus é bom, o diabo não presta. Amém. Vai lá, Joãozinho. Vou sentar porque eu estou... Amém, irmãos? Eu estou na suadeira. Uma semana abençoada. Melhorou. Deus dê vitória, uma semana cheia de alegria, de paz. Lembre-se que o Senhor é a nossa força e a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou dando os avisos, logo em seguida o pastor Paulo também vai nos encerrar com a bênção apostólica. E eu quero convidar vocês a estarem aqui com a gente na quinta-feira. Quinta-feira nós temos aqui um culto, né, às 20 horas. Está sendo uma bênção, irmãos. Venha, precisamos estar juntos, orando, buscando a Deus, orando pelo outro, abençoando a vida um do outro, porque a tendência é das coisas piorarem. Quanto mais se aproximar a volta de Cristo, mais difícil será. Precisamos estar unidos, né, nessa batalha espiritual. Domingo pela manhã, nós estamos tendo aqui, nesse domingo nós tivemos às 9 horas da manhã um culto solene. Está sendo uma bênção, né? Deixei meu celular lá, eu vou acabar esquecendo meu celular. Ele está lá no puder, esteja conosco. Nós estamos de manhã às 9 horas e à noite nós vamos ter o culto solene. Vocês têm uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Tá bom. Assim, irmãos. Amém. Recadinho para os jovens. Como todos sabem, normalmente a gente faz o acampamento, geralmente no Esse ano, nós vamos fazer só 3 domingos de aniversário. Nós já tínhamos conversado mesmo, né? É melhor. Nós estamos trabalhando com o diário. O pessoal vai passar só um dia lá no sítio, pode procurar. Nós vamos fazer todos os domingos pregação. Melhor. Tranquilo. Algumas formas de alimentação. Para que serve essa alimentação? Para comunicar com o jovem com bem condição, às vezes para comigo, algo assim direcionado para isso. Então hoje nós vamos saber pensar em lá. Bom. Quem puder abençoar, não possa sair. Abençoa os jovens, né? A programação voltada para eles, pensando em que os meninos trabalham no dele, você que dedicando. Então você que quer uma oportunidade de falar com os meninos, essa oportunidade. Amém? Deus abençoe nós. Amém, irmãos. Pastor Paulo. Você abençoa depois, pode, presente depois para a bênção apostólica. Leis, sigo aqui, e para agradecer a Obrigado, João. Em nome